E eu quero te mostrar isso aqui. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número... eu falei o 7, mas eu quero ler a partir do 5, tá? Filipenses 2, a partir do 5. Diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí ele então, primeiro, o conselho, só esse primeiro versículo, ele está para nós aqui como um aconselhamento. Olha, bom é que você tivesse o mesmo sentimento de Jesus. E quando nós ouvimos na palavra dessa maneira, de sorte que você tenha o mesmo sentimento que também Jesus tinha, a gente então consegue entender que usar a ideia de incapacidade, mas quem sou eu para ter o sentimento que Jesus tinha? É estupidez, desculpe a grosseria da palavra, mas é uma estupidez, porque se o apóstolo Paulo, por exemplo, ele está falando que é bom que nós tenhamos o mesmo sentimento, ele está dizendo que nós somos capazes de ter esse sentimento. Porém, eu quero te mostrar aonde o inimigo tem mudado ou tem usado as estratégias dele. Aí ele começa então a dar exemplo dos sentimentos de Jesus. Ele fala assim, ó: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, aí é o 7, fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Morte de quê? De cruz. Por isso, aí você vai ver, por isso Deus também o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo um nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos do que está nos céus e na terra e debaixo da terra. Mas eu quero, a gente sempre fala, né, que Deus exaltou, mas o sentimento que Jesus ele teve nesse momento, por exemplo, despiu-se de toda a sua glória. Ele, sendo igual a Deus, conforme a palavra de Deus ela diz, ele não usurpou, não desejou no coração dele ser igual a Deus. Hoje, infelizmente, talvez pode parecer absurdo falar assim, mas parece que o diabo ele não está precisando fazer muita coisa, até mesmo no nível de igreja. Hoje a gente percebe que, primeiro, a preocupação de ser salvo ou não, de ir para o céu ou não, já não está mais no coração dos crentes. E por que não está, pastor? Olha que coisa interessante que eu vou te falar. Alguns é por causa de pregação. Há algumas pregações que tem por aí, que extingue tudo aquilo que a palavra de Deus ela diz, ou deturba o entendimento da palavra de uma maneira que a pessoa ela passa a aceitar um tipo de entendimento, e não é revelação, mas as pessoas elas passam a aceitar um tipo de entendimento que ele é mais fácil. É um tipo de entendimento que ele é mais favorável, por exemplo. Eu já ouvindo, às vezes, passando vídeos na internet, e graças a Deus o que vem é muita pregação, muita mensagem, mas irmão, tem cada mensagem que às vezes está tendo ali, e que são absurdos. Sério, estou falando verdade. Pregações que são absurdos, e o que é pior disso? O que é pior nisso tudo? É que você vê as pessoas vibrando com aquilo ali, como se fosse uma revelação do alto de Deus, mas a pessoa, ela deturba o entendimento da palavra de uma forma deliberada. Eu até esses dias atrás eu estava dizendo, olha, Deuteronômio 28, é Velho Testamento, não. A Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse, ela se resume em uma coisa: obediência.
Ou não? Ela se resume em obediência. Ah, não, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu tal. Bom, se fosse para você ser do jeito que você é, o Senhor não diria para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Se não fosse assim, ele não teria dito para nós tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele não teria falado nada disso para nós. Só que existe hoje, e de uma forma muito grande, infelizmente, de verdade, infelizmente, um outro evangelho, o qual na palavra de Deus ela diz que se vos anunciasse um outro evangelho, viesse um anjo que anunciasse outro evangelho, deveria ser esse anátema, maldito. Mas nós, não, já que a gente está na presença de Deus, a gente já está diante de Deus, nós estamos debaixo da graça de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus me conhece, Ele sabe que eu sou assim, até porque foi Ele que me fez. E a gente se enquadra, ou se coloca numa condição como essa, e não nos despimos de nós mesmos. Aqui tem uma coisa que eu acho interessante aqui. Ele fala assim, no versículo 7: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ou seja, o Senhor, o próprio Senhor Jesus, Ele sendo semelhante a Deus, Ele não usurpou ser igual. Ele teve que esvaziar-se, e era um ser glorioso. Você vai ver, não vou entrar aqui, mas vai ficar muita coisa, mas entenda, quando Jesus ele ressuscitou, a palavra de Deus ele diz que ele ressuscitou num corpo glorioso. Vocês lembram disso? Ele veio, cumpriu na terra aquilo que precisava ser cumprido, fez o que precisava ser feito, e quando ressuscitou, ele ressuscitou, já voltou como ele era. Ele já voltou como ele era, glorioso. Ele já voltou da forma que ele então teve que se despir. Ele teve que deixar tudo aquilo que ele era. Olha que coisa interessante, a palavra de Deus diz que os discípulos estavam num lugar de porta fechada. Você lembra disso? E Jesus entrou lá. Ele entrou lá, ainda disse para os discípulos: Pai seja com todos vós, não temas, sou eu, não estou mais do jeito que vocês viam. Hoje, agora eu estou do jeito que eu sou, mas para cumprir ou para fazer aquilo que o Pai ele precisava que eu fizesse, eu tinha que vir em forma de homem. Eu tive que deixar tudo isso aqui, toda essa glória, toda essa essência, todo esse poder aqui que vocês estão vendo, eu tive que deixar tudo isso daqui. Você vai perceber Jesus dizendo para Pilatos, você vai perceber Jesus dizendo para Pilatos que aquilo que ele, por exemplo, está fazendo, ele não está fazendo nada que o Pai não tivesse permitindo ele fazer. Que o Pai não tivesse permitindo ele fazer. Jesus falando para Pedro, quando ele está preso, ele está sendo preso, o Pedro tira a espada, corta a orelha lá de um soldado. Ele falou: Pedro, para, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria aqui uma legião de anjos. Um anjo no Velho Testamento destruiu um exército de 180 mil homens. Pensa uma legião. Mas Jesus, mesmo sendo igual a Deus, ele não fez nada disso. Ele não fez nada disso. E o que hoje tem acontecido, infelizmente,
no meio do povo de Deus, no meio dos cristãos, no meio dos evangélicos. Esses dias, há um tempo atrás, eu estava conversando com um pastor, e aí ele estava falando de uma igreja em São Paulo, que para você ir num culto lá, você precisa agendar. Precisa agendar, se você não agendar, você não entra. E aí ele disse, é uma igreja grande. E ele estava falando, o carro mais feio que eu vi saindo de lá, o carro mais feio, o mais ruinzinho que eu vi saindo de lá, foi um Camaro dos novos. Só carrão. Amém. Mas será que aquelas pessoas, elas estão indo ali naquela igreja para exibir isso? Ou elas estão indo buscar Deus? Elas estão indo, eu acredito, tá? Que elas estão indo ali buscar Deus, sendo de carrão, sendo rico, sendo muito bem sucedido. Elas estão indo ali buscar Deus. Mas eu estava vendo uma coisa, o que está vindo para fora, ou o que alguém está olhando de fora, é o Deus que aqueles ricos estão indo buscar? Não, um pastor falou para mim, tá? O carro mais barato, o carro mais feio que eu vi saindo. Falei, meu Deus do céu, algumas coisas estão precisando agendar para ir no culto. Se não agendar, não vai. Eu quero ir no horário da manhã. No horário da manhã já está cheio. Só tem vaga no horário da tarde. Mas à tarde não dá para mim, vou vir à noite. Então você não vem na igreja, porque só tem vaga no horário da tarde, à noite já está cheio também. Esse povo está querendo o quê? Estão desejando o quê? Eu entendo que eles estão desejando Deus. Seja com o carro mais caro que eles estão indo ali, eles estão indo louvar Deus. Eles estão indo buscar Deus. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Irmãos, nós, tendo tudo, se não tivermos Deus, nós não temos nada. Essa é uma realidade. E o problema todo, na verdade, é que tendo nada, não nos preocupamos. Quando que eu preciso esvaziar de mim mesmo? Todas as pessoas que elas têm na vida um propósito, e esse propósito é espiritual, a primeira coisa que ela tem num propósito é esvaziar-se de si mesmo. A pessoa ela vai até, talvez, para falar assim, últimas consequências para não ser ou cheio de si, ou para não ter um pouquinho quer que seja de si. Porém, para que a certeza disso ela possa vir, nós vamos precisar ser provados. Eu vou precisar ser experimentado para a certeza de que realmente eu estou vazio de mim. A palavra de Deus, ela fala que Deus, Ele colocou aquele povo no deserto e eles andaram ali 40 anos. Qual que foi o objetivo? Eles chegarem mais tarde na terra prometida? Não. Alguns dizem que o caminho para eles chegarem, sair do Egito e chegar na terra prometida, era coisa de meses, ou 4 anos, coisa de meses. E Deus então colocou eles no deserto para eles andarem. E Ele falou, não, vocês vão chegar lá mais tarde, daqui 40 anos vocês chegam, tranquilo, sossegado. Foi isso o objetivo? O objetivo ali foi para ver o que eles tinham na onde? No coração. Eu vou dar algo bom para eles, mas eu preciso ver como é que está o coração deles. Então todos foram provados, e infelizmente todos que saíram do Egito, exceto Josué e Calebe, porque até Moisés morreu, viu a terra e não entrou. Ou seja, aqueles que foram provados foram reprovados. Pastor, como que Deus ele vai me provar? Olha, eu estou em nome de Jesus, estou deixando de ser nervoso. Eu estou deixando de ser uma pessoa nervosa. Não, agora Deus tira de mim todo o nervosismo. Como que eu vou saber que eu não sou mais nervoso?
se eu enfrentar situações que me deixavam nervoso, e eu não me comportar mais com aquela raiva que eu tinha. Deus, em nome de Jesus, me fortaleça para que eu possa vencer todas as tentações. Como que eu vou saber que eu estou sendo aprovado? Quando a tentação vier e eu resistir a ela. Quando a minha carne gritar e eu fazê-la calar a boca, ficar quieta, mas eu vou ser provado. E sendo aprovado, então o Senhor vai fazer como fez com Jesus. Não dá um nome sobre todo o nome, mas exaltar sobremaneira, Ele vai. Exaltar sobremaneira, abençoar aquilo que você está se dedicando, Ele vai. Ele vai operar dessa forma, Ele vai fazer isso, mas infelizmente, vou usar essa expressão, pisa no calo do irmão para você ver. Fala alguma coisa que provoque o irmão para você ver. Às vezes é até dentro da igreja mesmo, um conversando com o outro, não fazendo alusão a ninguém, pelo amor de Deus, mas um conversando com o outro, às vezes a coisa é essa. Você tem sangue de barata, eu não tenho não. Se fosse comigo, se fosse comigo, rapaz, não, eu vou falar para você, você isso, você aquilo. Há muitos anos atrás, na região, aconteceu algo comigo, e até hoje, quando vem esse assunto à tona, eu ouço alguns falarem, inclusive pastores, e falar exatamente isso. Rapaz, se é comigo, se for, se fosse comigo, aí ia ter problema, aí ia ficar complicado, aí não sei o quê. Glória a Deus que naquele momento que aconteceu aquilo, então, eu não estava cheio de mim. Esses dias mesmo, alguns pastores estavam contando algumas histórias, falando alguns fatos. Eu falei, gente, parece que o brabo na região sou eu. E a única coisa que eu consegui ter na região aqui foi uma pancada no meio do rosto. Teve uma vez um pastor cheio de si, me deu um soco no rosto que me cortou aqui assim. E quando ele deu aquela pancada que cortou aqui, todos os que estavam em volta falaram, agora pronto, agora já era, ixi, acabou. Era aniversário de um pastor, nós estávamos numa festa, o sangue subiu, desceu, e eu precisei ser aprovado naquele momento. Eu peguei na mão do pastor, ele com medo de dar a mão para mim, achando que... Eu falei, que é isso, rapaz? Vem cá, dá a mão. Com a boca cheia de sangue aqui assim. Falei, dá a mão aqui, rapaz, para com isso. Vem cá, rapaz. Ele acabou que acreditando, pegou na minha mão, tirei ele, ele estava dentro da caçamba, numa caminhonete, eu tirei ele da caçamba da caminhonete, falando diante do Espírito Santo isso aí. Tirei ele da caçamba da caminhonete, o pessoal, com a boca cheia de sangue, coloquei ele dentro da caminhonete, falei, rapaz, vai embora, vai lá para tua casa. Ele saiu dali, era mais ou menos umas 3 horas da tarde. 8 horas da noite ele me ligou chorando, pedindo perdão por causa daquilo que ele tinha feito. Mas irmão, ali tinha um pastinho de grama, que de verdade, a vontade que Deus vai fazer ele comer um pouco. Só que eu acredito, eu entendo que naquele momento eu estava sendo provado em alguma coisa. Vocês estão entendendo, sim ou não? Pastor, mas isso, irmão, foi dessa forma. Foi dessa maneira. Eu poderia naquele momento ser aprovado ou ser reprovado. Eu poderia.
Naquele momento será provado: ah, mas aí o Senhor é melhor do que todo mundo. Não, eu quero ser exaltado sobremaneiramente. Eu não quero ter dúvida da minha salvação. Eu não quero ter dúvida. Eu não quero pregar a vida toda, que é praticamente uma vida, mais de 20 anos eu estou pregando, para chegar o dia da minha morte que seja, ou estar numa situação que eu sei que vou morrer e eu ficar preocupado: ai, meu Deus, e agora? Será que eu vou? Será que eu não vou? Tem alguma coisa que eu tenho que pedir perdão ainda? Faltou alguma coisa? Não sou perfeito, mas eu tenho que ter segurança, certeza disso. Você vai perceber que as pessoas que elas ainda são cheias de si, elas não fazem nada. E justifica de que maneira, pastor? Tem necessidade. Você é membro? Eu não sou obreiro. Eu não falei que eu ia fazer. Eu não falei que eu ia ir. Eu não falei que ia participar. Eu não falei que eu ia ajudar. Eu não falei não sei o quê. Não, eu não preciso disso. Às vezes até no meio dos obreiros mesmo pode ter algum cheio de si. E cheio de si é cheio de opiniões. E essas opiniões impedem o progresso do trabalho da obra, do crescimento da obra, do crescimento da igreja. Se nós temos realmente uma disposição de ser um com o nosso irmão, nós temos que despir de nós mesmos. Alguns eu vou ter que ser, alguns eu não vou alcançar o nível dele, ele vai ter que baixar, ele vai ter que chegar numa condição que eu possa ser igual a ele. Não é diferente comigo, porque eu vou ter que também me diminuir para ser semelhante a alguém. Mas não, eu olho todo mundo por cima, e ainda quando alguém fala alguma coisa, eu falo: quem é ele? E na condição de olhar todo mundo por cima, coitado dos baixinhos, né? Calma, Jane. Na condição de olhar todo mundo por cima, não, irmão. Nós precisamos ter essa disposição em nós mesmos de nos diminuir. Não, mas porque eu sou, porque eu fiz, porque eu estudei. Aqui dentro da igreja é um corpo, ou parte dele, e você tem que funcionar como todo mundo. Importante ou não que você seja, você precisa funcionar como todo mundo funciona. Você precisa impulsionar esse corpo como todos impulsionam. Se você, porque você é superior, ou porque você é inferior, no sentimento de inferioridade, você não impulsiona. Se no sentimento de superioridade você não impulsiona, você torna-se uma célula nesse corpo cancerígena. Você torna-se uma célula doente nesse corpo. Você vai atrapalhar o progresso, o crescimento, o funcionamento. Ah, se é para atrapalhar, eu vou sair. Câncer, por exemplo, quando o primeiro momento que se pensa é fazer a cirurgia para tirar aquilo ali. Aquele nódulo, seja aquele tumor. Primeira coisa que se pensa é fazer uma cirurgia para tirar aquilo ali. E depois, pastor, ver se aquilo que foi tirado não se alastrou. Porque pode ser que seja tirado aquele câncer, mas se ele se alastrou, meu irmão, o corpo vai perecer. Então, voltando aqui, ele fala: de sorte que haja em nós, versículo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, o versículo 2, capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, capítulo 2, 1, ele fala assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo,
tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentido, sentindo o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Irmãos, nós precisamos olhar para o irmão. Pastor, o irmão não quer nada. Deus tem misericórdia do irmão, que ele não quer nada, então. Mas eu vou olhar para alguém que quer alguma coisa, que deseja alguma coisa, que eu possa ser útil para aquela pessoa, ou aquela pessoa possa ser útil para mim. Nós não podemos ser ou ter um tempo de comportamento inútil. Nós estamos dentro de uma igreja, irmão. Nós estamos dentro de uma congregação. Nós não podemos ter uma visão inútil das coisas, em tudo, ou ser o inútil. Ou ser o inútil. Eu estava dando esse exemplo essa semana, na sexta-feira eu estava falando, o que fez com que eu permanecesse na igreja? Na igreja, ou até mesmo no evangelho? Atividade. Atividade. Eu nunca deixei, tanto eu quanto a minha esposa, nós nunca deixamos de ser ativos. E ativos no sentido do que, pastor? Aonde a igreja está, eu estou. Aonde a igreja ia, eu ia. Se era o grupo jovem, nós vamos fazer evangelismo, estava junto. Nós vamos fazer uma visita, posso ir? Vai ter uma reunião, pastor Jaime, quantas vezes eu fiz isso? Pastor Jaime ia para a nossa região, como já veio várias vezes aqui. Ele ia para a região. Olha, teve uma vez, eu vou fazer um itinerário dele para você entender. 9 horas da manhã o pastor Jaime veio, acho que foi 8 da manhã, aqui. Isso foi numa segunda ou numa terça-feira. 8 da manhã ele veio aqui. 10 horas da manhã, é isso mesmo, 8 da manhã ele veio aqui. 10 horas da manhã, Sertãozinho. 2 horas da tarde, ele foi para Pitangueiras. 4 horas da tarde, Bebedouro. E 7:30 da noite, ele fechou a campanha em Barretos. Eu fui em todas as igrejas. Inclusive daqui, o Lucas, que é o motorista dele, sabe onde que é? Sei. Olha, falei, não, pode seguir eu aí. Já fui eu que levei eles para Sertãozinho daqui ainda. Missionário vem em Ribeirão, bora para Ribeirão. Missionário vai em Franca, vamos lá para Franca. Não tem culto aqui, não tem reunião, não tem nada, não tem, então vamos lá. Vamos lá, no dia que o missionário veio aqui. No dia que o missionário veio aqui, um dia antes, eu estava em Bebedouro, na reunião do missionário. O missionário veio aqui, tinha que estar aqui. Acabou a reunião aqui, eu fui para Araraquara, na reunião dele lá. O que o senhor está dizendo? Irmão, sempre fomos ativos. Sempre fomos ativos. Vou talvez usar essa expressão, nunca fomos passivos. Nunca. Sempre fomos de atividade. Sempre tivemos atividade. Era Rio de Janeiro, estava nós lá. Vale do Angabaú, estava nós lá. Ginásio da Portuguesa, a gente estava também. Campo de Marte, a gente ia também. Não tinha lugar que a igreja estava que a gente não estivesse. Não tinha lugar que a igreja estava que a gente não estivesse. Eu lembro de uma época que a igreja fez a igreja estava entrando naquele sistema Atletas de Cristo. Nem sei se tem mais hoje isso daí, mas acho que isso aí foi em 2004. Eu fui lá para Osasco, ficava o dia todo para fazer o curso dos Atletas de Cristo, porque eu não queria ficar de fora, queria participar, queria fazer parte daquilo ali também. Fui lá para conhecer aquele sistema, aquela coisa toda ali, porque eu queria ficar. Então o que fez, pastor, o que fez a gente permanecer? Muita atividade, irmão. Quando você começa a ficar ocioso, hoje você vai? Eu não vou não. Rapaz, eu estou cansado, eu não vou não. Amanhã eu vou. Tem alguma ideia, tem algum propósito, tem alguma coisa, você não participa, você não faz parte, você não executa, você não está dentro.
É importante, é necessário que você seja uma pessoa ativa, que você tenha atividade. E se você tiver, você vai ter o mesmo sentimento que havia em Cristo. E pastor, e se eu não tiver essa atividade? Se eu não for uma pessoa ativa, você vai ter muito tempo para murmurar. Você vai ter muito tempo para reclamar. Você vai ter muito tempo para se queixar. Você vai ter muito tempo para não gostar disso, para não gostar daquilo. Você vai ter muito tempo para muita coisa. Isso, já perceberam? Já perceberam? Ou eu vou ter que descer? Não, né? Vocês não perceberam, né? Não notaram nada, né? Ah, tá. Então tá bom. Pode deixar. Já aconteceu. Já foi. Pode deixar. Tranquilo. Tranquilo. Só pega uma água, né? Uma água é bom. Só pega uma água que é bom. Mas voltando aqui ao raciocínio, irmão, nós temos que ser ativos. Talvez isso que eu estou falando para vocês agora é atividade. Ah, pastor, eu estou ouvindo a mensagem. O obreiro é ativo, irmão. Ele está com um olho no peixe e outro no gato. Ele tem que ficar atento. Ele tem que estar esperto ao funcionamento, ao andamento da igreja. Ele está ouvindo palavra e está olhando. Ele está ouvindo palavra e está observando. Ele está ouvindo palavra e está anotando. Ele tem que estar ligado. Ele tem que estar esperto. Ele tem que estar atento. Bom, para que o movimento que vocês estão fazendo vai expor. Pode deixar, esquece, deixa para lá. O movimento que vocês estão fazendo vai expor, pode parar. Mas vocês têm que estar espertos, vocês têm que estar atentos. Vocês precisam estar. Estou pregando. Estou pregando. E está acontecendo algo no meio da reunião que eu estou aqui observando, eu estou olhando. O obreiro, ele tem que ficar esperto, irmão. Onde o pastor está olhando? O pastor está olhando muito para ali. O que está acontecendo ali? Ele está olhando muito para cá. O que foi comigo? Às vezes, dependendo de quem, estou sendo sincero para você entender. Às vezes, dependendo de quem, você olha para o altar, faz um comentário, talvez você nem perceba, mas você olha para o altar, faz um comentário, ou fala com alguém que está do teu lado, olha para mim, eu já venho aqui atrás, já vejo se alguma coisa está fora do lugar, se eu estou com o zíper aberto, eu tenho que ficar vendo. Mas o que é isso, pastor? Desculpe, irmão, é falta de atividade. É falta de ativo. É falta, e a gente começa a perceber isso. Então vamos lá, vamos orar. Tem atividade. Não tem atividade. E se tem, eu tenho pelo menos a pessoa a qual eu estou ajudando, eu tenho pelo menos ela para orar. Deus, no nome de Jesus, o Senhor sabe que eu estou ali ajudando a Maria, ajudando o Zé, que o Senhor dê sabedoria para mim, dê conhecimento. O Zé está quase vindo para a igreja, mas eu preciso ter. Se você tem atividade, você tem oração. Mas se nós não temos atividade, falta em nós atividade, irmão, vai acontecer as coisas e nós não vamos perceber. Nós não vamos notar. Há coisas que podem acontecer no nosso meio. Vou concluir aqui para você ver. E Deus foi tremendo com a gente. Deus foi misericordioso demais com a gente. Mogi das Cruzes, na Barão de Jaceguai. Nós tínhamos uma reunião, se não me engano, essa foi com o reverendo João Batista. Vou terminar. Irmãos, uma senhora sentada na primeira cadeira aqui. Do nada essa senhora, ela na hora da oração estava orando, ela já não levantou para a oração, e ela então sentada, ela ficou assim, ó. Quando o irmão foi ali, teve um irmão que ele foi ali, e ele foi orar por ela, quando ele colocou a mão na cabeça dela, a cabeça dela foi para trás. A oração, aquela oração de libertação e tal, tanto estava eu do lado e tinha mais um pastor até, hoje é pastor mais forte e tal. Quando a gente percebeu aquilo, um irmão já pegou e falou assim: chama a ambulância urgente. Pegamos ela na cadeira mesmo, levamos lá para o fundo. Chama a ambulância urgente. Irmão, e ali no fundo, até chegar a ambulância, oração para aquela mulher. Ela não voltava. Ela não voltava. A boca começando a ficar roxa, a gente não tinha
a experiência de ressuscitação ou coisa desse tipo. A única coisa que a gente tinha experiência era a oração mesmo. E vinha um, põe a mão na cabeça, demônio, solta a vida dela, larga em nome de Jesus, e orava, e chamou a ambulância, chamou, e oração, irmão, eu acho que foi ali uns 15 minutos, quando a ambulância parou na porta, ou quando a ambulância estava chegando, a mulher voltou. Quando a ambulância saiu dali, foi para o hospital, mas dentro da igreja. Só que, irmãos, se a gente não tivesse atento, ainda que fosse, teve um pastor que ele falou, eu lembro da oração dele até hoje, ele falou: Jesus, a gente não tem capacidade nenhuma para fazer nada. Se o Senhor não fizer a obra, ela vai morrer aqui. Eu sei que quando essa irmã voltou, acharam no meio do povo um enfermeiro. E o enfermeiro foi ali, analisou quanto tempo que ela ficou tal, falou: não, corre com ela para o hospital, para que não dê nenhum tipo de problema, aquela coisa toda lá, falou na linguagem de enfermagem dele lá, e colocou na ambulância, a irmã foi para o hospital, isso foi na terça-feira, na quarta ela estava no culto. Mas, meu irmão, que acelero no coração a gente acreditar que todo mundo que está dentro da igreja está tranquilo, está maravilhoso. Não, verdade que não tem melhor lugar para você ir para a glória, né? Você já está na presença, não tem melhor lugar para você ir para a glória. Mas a gente tem que estar atento. A gente precisa estar atento. O irmão foi para a glória, o culto está rolando, está acontecendo, ninguém viu, acabou o culto, Deus abençoe, irmão, está lá o irmão morto. Eu ia usar todo mundo lembrou dele, né? Eu só não vou falar o nome aqui, mas todo mundo lembrou. Mas está lá o irmão. Já pensou se depois a gente tem que responder por omissão de socorro? Mas por quê? Porque tem alguma coisa diferente, irmão. Nós temos que estar atento. A gente precisa ser ativo. E qual é essa atividade? Você passa ali no irmão, percebeu que está, vai ali, passa ali, põe a mão no irmão, vê se está quente, se está frio. É sério. É sério. Você tem que ver. Pastor, o irmão, olha, acordou muito cedo, dormiu no culto. Às vezes ele dormiu mesmo. É sério, irmãos. Às vezes dormiu mesmo, irmão. Veio para o culto para dormir. Dormiu no Senhor. Não é assim que fala? Dormiu no Senhor. Descansou. A gente tem que ver. Precisamos estar atentos. Vocês estão entendendo? Assim como nós somos provados, vai ter determinadas coisas que na atividade nós vamos experimentar, nós vamos provar, nós vamos observar, nós vamos ver. E é necessário. É preciso, é necessário. Pode acontecer, pastor? Pode, mas é necessário, irmão, a gente observar. Ser ativo, ter atividade. Eu me lembro, para terminar, que quando a gente estava na igreja, a gente não via a hora da igreja encher. Éramos do grupo de jovens, a gente não via a hora da igreja encher. E um obreiro, ele tinha gente que não podia pedir para levantar. Tinha gente cheia de si na igreja. Que sentar o quê? Se quisesse sentar, chegava mais cedo. Tinha gente que falava. Mas a gente não via a hora de chamar a gente. Às vezes a gente falava: não, vamos sentar na frente. Vamos sentar na frente, porque a hora que chegar o povo, a gente lá na frente, a gente sai. E aí às vezes o obreiro, ele vinha pelo cantinho, vinha olhando, tinha gente em pé lá atrás, já na igreja, o obreiro vinha olhando, e a gente ficava só assim, prestando atenção na pregação e olhando para o obreiro. E às vezes tinha gente que chegava também no meio do culto, prestando atenção na pregação, olhando para o obreiro. Aí o obreiro fazia assim, na hora, irmão. Aí teve um dia que estava levantando 3, e levantou os 3. Mas a obreira falou assim: e para os 3 ficar?
Ah, não, agora é minha vez, agora é minha vez. Brigou os três, assim, no bom sentido. Brigou os três, que os três queriam dar o lugar. Levantou os três. Ativos, irmãos. Atividade. Jovem, não despreze a sua mocidade. Como que você não vai desprezar? Ser ativo, irmão. Ser ativo a determinadas coisas que nós vamos fazer, que elas vão ser, irmãos, para a nossa vida toda. Há coisas que nós vamos fazer que vão marcar para a nossa vida toda. Nós temos uma irmã lá na cidade de Barrinha, que ela cuidou da escolinha. E meus filhos não ficaram nem muito tempo na escolinha lá na época. Lá teve um tempo lá que teve uma época que trabalhou os teens, que é as crianças, que a gente vai começar a fazer aqui também, mas é as crianças já que estão saindo da escolinha para não chegar verde no salão. Então a gente tinha um projeto dos teens. E os meninos ficaram mais nesse negócio dos teens. Porém, se você falar para eles de Juliana, eles vão falar assim: qual Juliana? A tia Ju? O Gabriel tem 23. O Guilherme tem 20. E como é que eles chamam a Juliana? Tia Ju. Acho que você também, né, Dimitri? Tia Ju. Essas irmãs que estão hoje cuidando da escolinha, que estão cuidando dos teus filhos, irmão, daqui a pouco vai chegar um barbado. Olha a cara dos meus filhos, tem mais barba que eu. E se a Juliana tivesse aqui hoje, ô tia Ju, seria isso. Então há coisas que você vai fazer sendo útil que as pessoas não vão esquecer. E é para você ser importante na vida do outro. Nossa, eu fui tia e ele nem lembrou de mim. Não é por isso. Mas há uma diferença, irmão. Muitos passam, outros marcam. Quando a pessoa ela é ativa, ela marca. Mas quando a pessoa ela não é uma pessoa de expressão, quando a pessoa ela não é, ela pode, passou na igreja, mas quem foi essa pessoa? Quem foi essa pessoa? Com toda sinceridade, a gente precisa, com toda sinceridade, com todo temor, com todo respeito, a gente precisa ter mais umas irmãs Lia nessa igreja aqui. Ou não? Porque todo mundo, a irmã Lia, o que a irmã Lia foi aqui? Obreira. Não conheci, irmão. Porque quando eu cheguei aqui, Deus já tinha recolhido. Não conheci, mas com certeza, perfeita era? Não. Mas naquilo que era ativa, ninguém esquece. Naquilo que era uma pessoa ativa, ninguém esquece. Pastor que foi pastor dessa irmã, com certeza não esquece. Ao mesmo tempo, com toda sinceridade, tem obreiros muito mais recentes, que nem no nosso meio está mais, e não é maldade, mas parece que nem foi. Ao fulano, saiu? Nossa, sério? Nem notei. Está amarrado, mas é isso. E quando você pega alguém, olha, não, porque fulano, quando você cita o nome, quantos anos, não é maldade, entenda bem, é com todo respeito mesmo que eu estou falando. Mas um dia eu estava vendo os tetracampeões falando naquela linguagem dele, falando na resenha. Falou, irmão, pessoal, a verdade é que a gente não está querendo que ninguém seja campeão penta. É penta já o Brasil, né? É penta, né? Não, aí também vocês já estão profetizando, né? É penta, né? Está lutando pelo Hexa. Os penta não quer que acaba que não querendo que o Hexa venha. Porque enquanto não vem o Hexa, eles continuam na evidência do penta. Quem foi o penta? Aquele ali. Quem foi aquele lá, não sei o que lá. Quem ganhou aquela Copa? Fulano. Quem ganhou aquele lá? Os tetracampeões, por exemplo. Quem tira esse título deles?
Quem tira esse nome dele, ninguém tira. Por pior que alguns possam estar, que a gente possa olhar para eles e achar que está ruim, mas por pior que alguns possam estar, ninguém tira isso deles. E se agora chegar o Hexa, quem tira isso? Do jogador novo. Tem um menino agora aí no futebol, saiu do Palmeiras, está indo para, sei lá, porque time que ele está indo lá? Isso. Já pensou se esse menino vem na Copa e ganha a Copa? Acabou, meu irmão. Porém, hoje, quem é tetra, quem é penta é penta. Quem é bi, quem é tri, se tem alguém ainda é campeão. Ninguém está querendo, de certa forma, que venha outro na frente. Porém, por quê, pastor? Infelizmente, porque estão cheios de si. E por estarem cheios de si, torcem pelo título que ganharam, mas acabam que torcendo contra o Brasil no jogo. E rapaz, ixi, agora acho que vem, hein? Aí moiou para nós, é assim que eles falam. Não, irmão, louvado seja Deus, veio alguém, aquele irmão ali, aquela irmã lá, aquele obreiro ali, aquela obreira lá. Irmão, louvado seja Deus, aquele menino de louvor ali, aquela irmã lá. O rapaz, o irmão está vindo com tudo, hein? O irmão está cantando com tudo, está chegando, chegou chegando. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Voltando para terminar. De sorte que haja em vós, versículo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente e deu-lhe um nome que é sobre todo o nome. Diga graças a Deus. Irmãos, eu quero orar hoje com você, mas que você realmente tenha à disposição, Deus, que o Senhor cresça, que eu diminua, mas de verdade mesmo. Que o Senhor cresça, que eu diminua. E se eu for provado, que eu seja aprovado. Se eu for provado, então que eu seja aprovado. E isso vai ser muito útil para quê, pastor? Para a igreja. Mas aquilo que você tiver de utilidade na tua vida, para a igreja, vai ser útil também na tua vida. Pode ter certeza disso.